Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que entra em campo nessa quinta-feira, agora jogando fora de casa contra o Juventude. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Eu quero saber do Miller. Que Fala, falar desse Marina. São Paulo, dessa vitória, Miller? Convenceu? Sim, convenceu, sem dúvida nenhuma. O São Paulo, contra o Corinthians, demonstrou assim, uma vontade de ganhar. A tal da determinação, né, Xará? O São Paulo entrou assim, determinado a vencer, né? Acho que ele buscou mais a vitória que o Corinthians. Então, cada carrinho que um Bobadilha dava, um Luciano, etc., contagiava, né, positivamente o time. Isso aí passou para o time e o time todo. Acho que não foi vitória assim. Sempre se destaca um jogador no clássico quando se ganha, né? Mas eu nem destaco os 2 gols do Luciano. Eu destaco a boa atuação do time, porque o time não estava jogando bem, né? Contra o Bragantino deu uma melhorada, mas contra o Corinthians foi uma participação muito plena do time todo. E, por exemplo, o Wendel, Marino, o Wendel quase não estava jogando, desacreditado. Foi o melhor jogo dele. Sabe, com o Zobeldia quase não colocava ele para jogar. Contra o Corinthians ele arrebentou com o jogo. Jogou muita bola em termos de ofensivo, né? Porque o lateral de time grande tem que atacar, não pode só se defender, pode se limitar só a se defender. Então acredito que o São Paulo fez uma partida plena, venceu porque quis vencer o tempo todo. É claro que no segundo tempo administrou mais a vitória do que buscou o terceiro gol. E a decepção é o Corinthians, né? Que não só perdeu, né, Xará? Mas também ficou devendo muito porque não jogou nada. Agora o São Paulo se prepara para o jogo contra o Juventude. São Paulo venceu o Corinthians, mas continua muito próximo da zona do rebaixamento. Jogo importante para o Tricolor lá no Alfredo Jaconi, quinta-feira, jogo que o São Paulo de novo não vai ter o Caleri, não vai ter o Lucas Moura e agora também, mais uma vez, o desfalque do Oscar, que teve um problema. Logo com os 15 primeiros minutos do jogo contra o Corinthians, ele acabou batendo as costas no chão, caindo de mau jeito, fraturou processos das vértebras lombares e, por causa disso, vai ficar de fora do São Paulo de 4 a 8 semanas, ou seja, de 1 a 2 meses. Problema para o técnico Hernan Crespo. Enquanto isso, o clube está no mercado buscando reforços. O São Paulo quer um zagueiro, quer um meio-campista e quer um ala direito. Só que não tem dinheiro para investir. Então, é em busca, sim, daquelas oportunidades de mercado. O foco, apesar da necessidade de reforços, aqui no São Paulo é a manutenção do elenco. O entendimento é, já que não há dinheiro para investir, se não for possível contratar, o importante é, pelo menos, não perder a base do time titular e conseguir recuperar os seus principais jogadores. Esse é o São Paulo que venceu o Corinthians, que pega o Juventude e que agora tem Gonzalo Tapia à disposição. Volto com vocês. Obrigada, Salazar. E aí, Alex, que dizer das informações todas? O Tapia já entrou, né, no jogo, achei ele muito afoito, né, querendo marcar um gol, teve um contra-ataque que ele desperdiçou, deveria ter rolado no meio, sairia o gol naturalmente, ele tentou sozinho, depois teve uma outra chance, chutou e na coletiva também me pareceu afobado para mostrar que ele é muito bom, né, eu jogo pela ponta, pela outra ponta, pelo meio, no gol, na arquibancada, como Gandula, eu faço tudo aqui mais um pouco. É bom que o cara chegue com essa vontade, mas vamos respirar, vamos com calma, com jeito, as coisas se encaixam para que ele tenha sucesso aí no São Paulo. É isso, Miller. Olha, Michel, desculpa. Força do hábito. É verdade. Ela volta amanhã, hein? A Michelle volta amanhã. Ô Marina, veja bem, o São Paulo já atingiu o número máximo de estrangeiros, 9, né? Eu acho muita coisa, mas os clubes quiseram assim. Eu acredito que, claro, ele chegando agora, tem que se adaptar, aquela coisa toda, tá? Não é um jogador imprescindível. Eu acho que ele é um jogador para compor elenco. Aí eu já não gosto muito de contratar estrangeiro por conta dessa... Vai ter na base, né? Desse propósito, exatamente. Então acho que o São Paulo venceu, essa vitória dá um ânimo, dá uma confiança, aquela coisa toda, mas ainda está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Pega o Juventude lá em Caxias, jogo dificílimo porque o adversário joga bem em casa. Então é uma vitória que se comemora até quinta-feira. Hora de falar sobre o São Paulo e a busca por um lateral direito, prioridade absoluta imposta por Hernan Crespo. São Paulo já conversou com o Carabali 2 vezes, Bustos, Advíncula, entre outros. Durante a live desse domingo me perguntaram se Javier Manquillo, espanhol de 31 anos de idade, livre no mercado, não poderia ser uma boa opção para o São Paulo.
jogador que não teve seu contrato renovado no Celta, ou seja, está livre, bem do estilo que o São Paulo procura. Jogador que foi formado na base do Real Madrid, ficou dos 10 aos 15 anos, depois foi para o Atlético de Madrid, onde passou mais 7 temporadas. Na sequência, Liverpool, Olympique Marselha, Sunderland, Newcastle e Celta. 33 jogos e uma assistência na temporada passada com a camisa do Celta. Perguntei ao presidente Júlio Casares, e aí, vocês topam, conversaram? O Manquillo pode ser um reforço para a lateral direita? E a resposta foi, não está entre os nomes cogitados. São Paulo tem tentado manter sigilo em relação a esse jogador, até porque imagina que o vazamento pode dar armas para que outros clubes procurem o mesmo jogador. Afinal de contas, lateral direito no futebol brasileiro virou peça de extinção. Só para completar, além do lateral direito, o São Paulo ainda busca mais um atacante de lado de campo e se puder contratar um meia também virá. Sobre o Oscar, contei para vocês, exames apontaram fraturas em 3 costelas, ele vai precisar, na L1, L2 e L3, ele vai precisar de 4 a 8 semanas, tempo de recuperação do jogador. Arnaldo, Diga. do outro lado teve o Luciano jogando pra caramba. Mas você achou legal, interessante a vitória do São Paulo e tal, mas falou que está mais ou menos dentro da normalidade ultimamente, é isso? Eu vou evocar o Massini e o Pascoal, né? Tem sido o resultado mais normal. É o adversário que o São Paulo tem conseguido enfrentar com mais facilidade no seu estádio na última década. Entre todos os outros. Então, quantas vezes o São Paulo ganhou bem do Corinthians com todas essas características, deitou em cima do Corinthians e não teve a continuidade? A continuidade existiu uma vez, na eliminatória da Copa do Brasil, né? O São Paulo elimina o Corinthians e depois ganha do Flamengo. O resto, o que aconteceu no começo do ano, terceiro jogo da temporada? Mesma coisa. 3-1, Oscar jogando pra Mesma coisa. Mesma situação. Envolvimento, superioridade tática, técnica, emocional. Então, o Corinthians hoje, em dia, para o São Paulo no Morumbi, é o adversário mais fácil de ser enfrentado. Só que não tem Corinthians toda semana para o São Paulo, não, cara. Né? Tanto que... Porque o que acontece? Eu não estou menosprezando o Corinthians, não, só para explicar. Obviamente, com o clássico, a mobilização para um jogo desse, no São Paulo, é natural. Do torcedor ao gandula. E o São Paulo... Por isso que esse clássico tem tanta história com a torcida única, com o mando. Faz muita diferença. Para um e para outro. Né? São Paulo só ganhou uma vez em Itaquera, quando era muito superior e quase cedeu o empate, uma vez na vida. E o Corinthians não ganha do São Paulo em Campeonato Brasileiro desde 2010, quando era Dentinho e Elias. Desde 2010, gente. São 15 anos com o São Paulo com uns times bem fracos nesse período todo. Mas quando é o Corinthians, é 3 pontos. Simplesmente assim, é 3 pontos com boas atuações, não com gol na última bola, gol de pênalti, com sobra. O São Paulo não tem sobrado contra ninguém no Brasil, só contra o Corinthians quando joga em casa. Esse é o ponto. Então, para o São Paulo não é uma garantia de sequência. É por isso que o Crespo falou, acabou de chegar e falou, o São Paulo tem a obrigação de jogar assim sempre, não só contra o Corinthians. Quando os jogadores que estão fora participam da pré-eleição, quando o cara que passou mal e o outro entra, melhora, quando sai o Oscar nessa cama de gato aí que fora da área seria falta e entra o outro e melhora. Como o Vessone falou, tá tudo adverso ao São Paulo, mas não o ambiente, a energia e a forma de lidar com o jogo. Então eu acho que vem do lado do São Paulo, que tem outro personagem, herói, que na verdade é uma constante também. O Luciano é uma constante. O anárquico do Crespo não é contra o Corinthians, é contra todo o time. O jogador mais decisivo do São Paulo não é o Lucas, não é o Oscar, não é o Caleri, não é o Luciano. Né? E o jogador mais regular do São Paulo nos últimos anos é o Arboleda. Tem 8 anos de clube e que de novo fez uma partida que sobrou. Como zagueiro de espera. Só uma coisa, o Luciano, 95 gols no século, Ceni 112, Luiz Fabiano 212. Ele é o terceiro do século do clube. Você gosta daquela minha frase, né? Futebol é mais simples que parece, né? Serve pro Pedro e serve pro Luciano. O Luciano não é fácil fazer gol, gente. Certo? Nós estamos vendo o Vitor Roque há quanto tempo para fazer um gol. O Luciano faz gol com facilidade. Isso não é uma qualquer coisa, não. E ele é um jogador que se machuca pouco,
que se sacrifica, que joga em outras posições, e é um jogador que tem alma, certo? Tem espírito. Às vezes passa do limite, toma cartão, mas ele se envolve com a coisa. E ele, não é que ele fez 2 gols, ele acabou com o jogo. De qualquer forma, eu acho que o que mudou de forma significativa, e está passando no São Paulo, sobretudo nas 2 boas atuações contra Bragantino e Corinthians, foi a dupla de meio de campo. Que esse é um mérito total do Crespo. Ele colocou Marcos Antônio e Bobadilha. Impensáveis, né? Uma dupla que ninguém... Eu acho que... Com 3 zagueiros funcionou. Com 3 zagueiros encaixou. Eles têm mobilidade, eles têm saúde, né? E eles são versáteis. E eles determinaram uma nova dinâmica para o time atual. Isso fica claro nas 2 partidas. Porque era muito... Você perguntava para o São Paulino, qual é o seu time titular? Ele começava Pablo e Alisson, e depois ele escolhia o resto. Olha que louco isso, né? Exatamente. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após essa vitória contra o Corinthians por 2-0, o São Paulo volta a campo nessa quinta-feira, agora jogando fora de casa contra o Juventude. Mais um jogo muito importante para o São Paulo tentar buscar os 3 pontos, porque até aqui no campeonato, em 15 jogos, o São Paulo venceu apenas 3, empatou 7 e perdeu 5. E eu fico assustado com alguns comentaristas que defendiam o Zubeldia em não assumir que com o Crespo o São Paulo vem jogando muito mais. Mesmo após essa grande vitória contra o Corinthians, ele já começa a falar: é porque foi contra o Corinthians, que não sei o quê. Mas o engraçado é que esses mesmos comentaristas, quando o São Paulo não venceu jogando em casa o Sport, o Fortaleza, perdeu para o Mirassol e para o Vasco da Gama, eles vêm com a desculpa: não tem Oscar, não tem Lucas Moura, não tem Caleri, que não sei o quê. Mas contra o Corinthians, o São Paulo também não tinha Caleri, não tinha Lucas Moura e praticamente não teve Oscar. O único problema, na minha visão, é que o São Paulo jogando com essa linha de 3 zagueiros, o Zala precisa subir mais. E nem o Cedric na direita e nem o Enzo Dias na esquerda são esses jogadores, né, galera? Mas contra o Corinthians, o Enzo Dias sofreu um desconforto, ele que ia ser titular nesse jogo, e o Wendel, que não vinha jogando muito bem no time do São Paulo, ganhou a vaga e jogou muito bem. E agora vem pedindo passagem, né, galera? Já na direita, o São Paulo busca um jogador no mercado, até porque no momento conta apenas com o Cedric e com alguns garotos da base na posição, apesar do jovem Mike já ter voltado a treinar com o restante do elenco. Mas mesmo assim, o São Paulo busca mais um jogador. Segundo algumas fontes, o São Paulo sondou no lateral do Vasco, Puma Rodrigues. Mas segundo a ESPN, o São Paulo quer um jogador para a posição que também faz a zaga, até porque o zagueiro Juan Tressoldi foi devolvido para o Sassuolo e o São Paulo conta no momento apenas com Arboleda, com o Ferrarese, com o Alan Franco e com o Sabino. Mas na minha visão, eu não concordo, né, galera? Até porque se trazer um lateral que também faz a zaga, vai ser um defensivo. Mas o São Paulo precisa de um ala, de um lateral que seja mais ofensivo, né, galera? E agora vamos ver como está a classificação do Campeonato Brasileiro após o fim dessa rodada. O Cruzeiro lidera com 33 pontos. Em segundo aparece o Flamengo com 30. Em terceiro, o Bragantino com 27. Em quarto, o Palmeiras com 26. Em quinto, Botafogo. Em sexto, Bahia, os dois com 25 pontos. Em sétimo, aparece o Mirassol com 21. Em oitavo, Fluminense. Em nono, Atlético Mineiro, os dois com 20 pontos. Em décimo, Corinthians com 19. Em 11º, Ceará com 18. Em 12º, Internacional. Em 13º, Grêmio, os dois com 17 pontos. Em 14º, São Paulo com 16. Em 15º, Vitória com 15. Em 16º, Vasco. Em 17º, Santos, os dois com 14 pontos. Em 18º, Juventude. Em 19º, Fortaleza, os dois com 11 pontos. Em último lugar, com apenas 3 pontos, o Sport.
O problema é que vários times que estão atrás do São Paulo, por exemplo, o Juventude, tem 2 jogos a menos do que o São Paulo, o Santos um jogo a menos, o Vasco um jogo a menos. Então é muito importante, nesse jogo fora de casa contra o Juventude, o São Paulo também buscar os 3 pontos. E um fato curioso aqui na classificação, dos 6 primeiros colocados, 4 são SAF, o Cruzeiro, o Bragantino, o Botafogo e o Bahia. Apenas Flamengo e Palmeiras se salvam. Então, se o São Paulo continuar com essa grave crise financeira, tem que começar a ficar de olho numa SAF, né, galera? Não tem jeito. E o atacante Gonzalo Tapia foi apresentado pelo São Paulo e disse, né, que pode jogar como centroavante, como ponta ou como segundo atacante. Abre aspas aí para ele. Eu me acomodo em um esquema com 2 atacantes, mas também com pontas. Não tenho uma posição fixa. Posso atuar como central, como ponta, como segundo atacante sem problemas, afirmou, né, o chileno. Ele já estreou pelo São Paulo, né, galera? Já vi alguns torcedores criticando, né, o Gonzalo Tapia, mas temos que dar tempo, né, galera? Foi o primeiro jogo dele pelo São Paulo, foi um pouco fominha, sim, naquele lance com o Ferreirinha, mas vamos dar o tempo, né, esperar ele se adaptar para ver o que ele pode fazer. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!